Fala, meus amigos, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Eu peço a você que você compartilhe esse vídeo, segue aí no Instagram, inscreva-se no canal. Olha só, a prova do TJ São Paulo, capital, por enquanto capital. Eu não sei se será anulada a prova de todo o estado. Deveria, já que anulou a da capital. Porque agora, na minha opinião, ficou injusto para os demais candidatos. Ficou, porque veja, eu fiz a prova para Bragança Paulista, mas é a mesma prova. Eu não teria a chance de me preparar tal qual os outros candidatos que tiveram a prova anulada. Já que o problema aconteceu em uma escola em específico e não queria anular tudo, que anulasse só para aquela escola. Então por que anularam a prova da capital inteira? Ora, se anularam a prova da capital inteira, você que está aí me ouvindo, não acha que seria mais justo anular tudo de uma vez e refazer o concurso? Tá aqui, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. TJ São Paulo anula a prova do concurso de escrevente realizada neste domingo na capital. O Tribunal de Justiça de São Paulo comunica que anulou a prova realizada neste domingo para o concurso de escrevente técnico judiciário da comarca da capital. Em um dos locais de prova, a fiscal de sala encerrou o certame 1 hora antes do horário determinado. E para não prejudicar os candidatos que ali estavam, em homenagem à isonomia, mas como assim isonomia? A presidência do TJ São Paulo decidiu que será realizada nova prova objetiva em data a ser definida. A anulação alcança apenas a capital. Mas veja, então por que não aplica a prova só para os candidatos daquela escola onde aconteceu o problema? Ou então anulava para o estado inteiro, é a minha visão. Nas demais regiões do estado, seguem válidas as provas objetivas realizadas. Oportunamente serão divulgadas mais informações pela VUNESP e pelos canais de comunicação do TJ São Paulo. Muito bem. Tinha uma reportagem aqui, olha, do Direção Concursos, que até eu li essa reportagem com vocês aqui. Olha só, essa reportagem que eu li com vocês e dei minha opinião com vocês. Concurso TJ São Paulo, confusão de fiscais atrapalha provas, entenda. Isso aqui foi o que aconteceu. Foi por causa disso aqui que resultou na anulação. As provas do concurso do TJ São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, foram aplicadas no último domingo 8 e diversas candidatas estão reclamando sobre a quebra de isonomia por conta do tempo de prova. Várias candidatas entraram em contato com a Direção Concursos para informar que os fiscais de prova comunicaram de forma equivocada que o tempo de duração das provas estava perto do fim, sendo que ainda faltava cerca de 1 hora para o fim das aplicações. Um dos relatos expostos foi que durante a aplicação das provas na escola estadual, professor Haroldo de Azevedo, na sala 16, um dos episódios foi esse. Na ocasião, a fiscal de prova comunicou que haviam se passado 3 horas de prova e pouco tempo depois registrou que mais 1 hora havia passado, totalizando 4 horas de prova. Após esse aviso, foi informado pela fiscal que faltavam 30 minutos para o fim da prova. Com isso, as estudantes presentes na sala se apressaram e precisaram marcar o gabarito de várias questões de forma aleatória, por conta da falta de tempo exposta pela fiscal. Após a primeira signatária do relato entregar sua prova, a fiscal noticiou no mesmo instante que eram 18h06 e a prova terminaria às 18h13, tendo em vista que o início das provas foi às 13h13. Após a finalização das respectivas provas do concurso do TJ São Paulo, as candidatas ligaram seus celulares e perceberam que a fiscal estava informando o horário errado, já que o horário marcado em seus relógios era 17h07. Uma das candidatas se encontrou com a fiscal de prova, contou sobre o ocorrido e contatou a coordenadora. A coordenadora recolheu os gabaritos das concorrentes do relato exposto e averiguou a situação, onde constatou que o relógio da fiscal estava desajustado. A VUNESP, banca do certame, e o TJ São Paulo propuseram às candidatas concessão de tempo adicional, de 1 hora, para a confecção de um novo gabarito, mas foi prontamente recusada pelas candidatas por conta do cansaço, e eu imagino, a prova foi difícil, e a quebra de isonomia em relação aos demais candidatos.
E agora eu te pergunto se vai ter isonomia com os candidatos de todo o estado de São Paulo. Porque se, eu vou repetir aqui, se o problema foi numa escola, por que não aplicar as provas só para aquela escola, para aqueles candidatos que estavam presentes naquela escola? Já que anulou para toda a capital, o mais justo então, em respeito à isonomia, não era anular para todo o estado de São Paulo? A fiscal de prova também informou que daria acesso à ata do certame para as estudantes, e segundo elas não receberam. O relato das candidatas pode ser conferido na íntegra. Boa noite, professor. Fiz a prova TJ Capital em uma escola. A fiscal se equivocou e falou que a prova tinha acabado. Saí uma hora antes, chutei umas 15 questões por causa disso. Fui uma das 3 últimas da minha sala, cheguei a assinar o documento. Em contato com a VUNESP, a banca revelou que está levantando e analisando toda a documentação da aplicação das provas do concurso do TJ São Paulo. Nota da VUNESP. A Fundação VUNESP está levantando e analisando toda a documentação da aplicação da prova do concurso para escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Relatórios de fiscal e coordenador, lista de presença e outros materiais. E agora aqui está no site oficial do TJ São Paulo, notícia de hoje, 10/9, notícia 10/9, TJ São Paulo anula a prova da capital. A prova da capital está anulada. Então, pessoal, falando assim para vocês, o que vocês acham? Não seria mais justo, então, anular tudo? Porque eu penso assim, se o problema foi naquela escola e não queria anular todo o concurso, que aplicasse naquela escola, mas anulou para toda a capital. Pessoal, o pessoal da capital, com todo respeito, eles vão ter mais tempo para se preparar do que nós, não vão, não vai? E não tem como a mesma dificuldade da prova ser aplicada em outra. São outras questões, são outros textos, são outros enunciados. Não tem como, é impossível, por mais que queira equiparar, por mais que queira dizer assim, a questão vai ficar exatamente igual. Não fica exatamente igual, é impossível. Então é uma situação complicadíssima. Eu deixo aqui a minha indignação no sentido de que, já que anulou, deveria anular para todo o estado de São Paulo e não apenas para a capital. Porque aí não vai ter isonomia. Porque olha só o que o presidente falou. E para não prejudicar os candidatos que ali estavam, em homenagem à isonomia, a presidência do TJ São Paulo decidiu que será realizada nova prova objetiva, em data a ser definida. A anulação alcança apenas a capital. Nas demais comarcas do estado, seguem válidas as provas objetivas realizadas. Oportunamente, serão divulgadas mais informações pela VUNESP e pelos canais de comunicação. Então, nesse caso, eu não vejo aqui nenhuma homenagem à isonomia, como foi dito aqui. Eu não vejo nenhuma homenagem à isonomia, mas é claro que eu respeito a opinião do Tribunal de Justiça e a decisão do Tribunal de Justiça. Eu preciso respeitar essa decisão. Não é? Afinal de contas, é a decisão de um Tribunal de Justiça. É o presidente do Tribunal de Justiça, de forma administrativa ali, tomou a decisão. Mas eu não concordo. E eu tenho o direito de manifestar minha opinião segundo a Constituição Federal. Todos têm direito, aí é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, o meu nome é João Carlos Espíndola, não tem anonimato. Eu tenho o direito de manifestar a minha opinião. E eu sou contra a anulação apenas para a capital, já que vai anular, que seja anulada para todo o estado de São Paulo. Valeu, pessoal. Grande abraço.